Olá, amigas e amigos aqui do Eros e Thanatos, do nosso canal no YouTube, Eros e Thanatos, Mitologia e Psicanálise. Prazer novamente estar com vocês. Estou fazendo agora a gravação da semana, pedindo a vocês desde já que dê o like, que se inscreva, acione o sininho das notificações para que nós possamos, com esses intervenções de vocês, nós possamos expandir o nosso canal e também vocês se inscreverem e divulgarem o nosso canal, enfim, participar daqui dessas nossas reuniões, desses nossos colóquios, né? Reiteramos que desejamos muito contar com a presença de vocês, assim, com questões, com comentários e, enfim, estamos sempre atentos e devolveremos cada questão, cada comentário que vocês fizerem. Bom, pessoal, hoje eu queria tratar de um tema importante para a psicanálise, fundamental da psicanálise, que é o objeto próprio dela, né? Que é o inconsciente, né? Ou seja, esse que é a grande formulação da psicanálise, né? A psicanálise, ela é um método de investigação do sujeito do inconsciente, do sujeito do desejo, né? E, portanto, a psicanálise divisou uma dimensão do humano, né, que até então era observada assim, de uma maneira assim, não com a amplitude e com a complexidade que ela tinha, porque o conceito de inconsciente, né, a ideia de inconsciente antecede a Freud. A filosofia já cogitava, a psicologia recém-nascida também falava, mas tratava o inconsciente como uma consciência profunda, não é? E não propriamente como um lugar, um saber humano, né? Onde há um pensamento organizado, há toda uma organização, tá bom? Então vamos acompanhar um pouco como é que Freud foi montando esse conceito, né, de um inconsciente e como ele se distinguiu do que até Freud, até o início da psicanálise, Freud é o pai da psicanálise, né, isso aí era observado, tá? Bom, a psicanálise nasceu no final do século XIX, 1895. 1895, Freud, pela primeira vez, grifou essa palavra, psicanálise, num trabalho que ele desenvolveu ao lado do seu primeiro grande parceiro, que foi Joseph Breuer, que era um médico vienense, né, que deu assim um grande apoio a Freud no momento que Freud estava sendo alvo de muitas críticas. Freud era um pesquisador da Universidade de Viena, médico, neurofisiologista, não é? E quando ele começou a fazer a migração para a clínica e juntamente com o seu trabalho de pesquisador e começou a formular a despeito do que ele começou a pensar na clínica, né, através das primeiras intervenções dele, né, ele foi alvo de muitas críticas dentro da universidade, né? Diziam que ele estava criando uma coisa assim meio sem sentido, né? Mas ele, um jovem impetuoso, muito inteligente, e ele insistiu na teoria dele. No entanto, as críticas também foram se tornando muito duras, inclusive professores dele, pesquisadores, pessoas com muita experiência e renomada dentro da universidade. Até que Freud resolve deixar a universidade posteriormente para poder desenvolver a sua teoria, não é? Bom, mas aí o que é que Freud vai divisar? Freud vai divisar para a condição humana aquilo que ele veio chamar posteriormente do terceiro corte narcísico da humanidade, não é? Ou seja, o conceito de inconsciente. Porque até então era admitido, seja pela filosofia, seja pela psicologia recém-nascida, a psicologia nasceu um pouco antes que a psicanálise, né? Ela era tratada nesse primeiro momento como um movimento muito experimental, um processo experimental em laboratórios, no laboratório de Leipzig, né, por o Wilhelm Wundt. E o Wilhelm Wundt,
ele entendia, né, como os primeiros psicólogos, que o inconsciente era uma consciência profunda, ela não era um lugar onde pudesse se produzir pensamento. Né? Você só teria pensamento na consciência, no consciente, e não no inconsciente. Esse é um ponto de ruptura da psicanálise. Freud, né, que, como eu disse a você, grifou pela primeira vez nesse estudo com Joseph Breuer, chamado Estudo sobre Histeria, na parte que coube a Freud, vai definir o inconsciente como um sistema de pensamento, né, um saber, né, um saber insabido, um saber que temos sem saber que sabemos. Era isso como ele definia. Bom, então, Freud, nesse processo de construção desse conceito, que vai distinguir que de fato é a sua colaboração para o mundo da ciência, o mundo do pensamento, da razão crítica, Freud, eu diria que vou destacar aqui 3 momentos fundamentais dessa construção, não é? Um momento que, paralelo ao período em que ele definiu o conceito de inconsciente, né, em 1895, ele fez um projeto anteriormente chamado Projeto para uma Psicologia Científica. Nesse projeto, que ele nunca publicou, né, esse projeto só foi publicado em 1950 pela anuência da família dele, que descobriu esse material, né, ou seja, 11 anos após a morte de Freud, que morreu em 1939. Bom, no projeto ele fazia uma primeira concepção, tá? Mas uma concepção do qual ele não, digamos assim, se motivou tanto em levar adiante e acabou modificando esses pressupostos. Então, um segundo pressuposto, já dentro de uma matriz mais pertinente do que seria o seu conceito, a maneira como ele trabalhou, né, nós vamos detectar fundamentalmente em 1900, num trabalho que ele intitulou A Interpretação dos Sonhos, particularmente no capítulo 7, quando ele começa a desenvolver os primeiros formulações metapsicológicas que são os conceitos fundamentais da psicanálise. Posteriormente, em 1915, ele vai dar curso, né? Ele vai trabalhar um pouco mais esse conceito que ele, em 1900, no capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos, desenvolve. Né? E nesse período tem aquilo que nós chamamos a primeira tópica da concepção de Freud. Nesse período aí de 1895, particularmente de 1900 até 1920, quando ele vai formular aquilo que nós chamamos a segunda tópica e vai reformular o seu conceito de inconsciente, né? Publicando um trabalho chamado Além do Princípio do Prazer. Depois outros trabalhos que ele publicou e foi evoluindo com essa nova formatação, como o eu e o isso, ou o eu e o id. Enfim, nós vamos tratar um pouco sobre isso nesses três momentos fundamentais, nessas 3 bases conceituais em que Freud se apoiou para poder constituir definitivamente o seu conceito já na segunda tópica. Bom, mas como eu disse a vocês, quando Freud apresentou o seu conceito de inconsciente como um saber insabido que todos nós detemos, mas não sabemos que detemos, não sabemos como funcionamos, não temos pleno controle sobre ele, a nossa consciência não controla absolutamente os domínios do inconsciente. Bom, ele disse que a humanidade sofria com isso, seu terceiro grande corte narcísico. Que o primeiro grande corte narcísico da humanidade foi com Copérnico, quando descobriu que a Terra não era o centro do universo, né? E que a Terra girava em torno do Sol. Né? Isso foi uma ferida narcísica enorme para a humanidade, porque até então se acreditava que a Terra era o centro do universo. O segundo corte narcísico que Freud se refere, desculpem, estou um pouco de gripe, estou com resquício de gripe ainda. O segundo corte narcísico é o que ele se refere a Darwin e a sua teoria evolucionista. Me desculpe mais uma vez.
Então, Darwin, ele veio demonstrar que o homem fazia parte das espécies, sofria também um processo de evolução das espécies. Então, aquela ideia de que o homem era o senhor do universo, a grande obra da criação, no sentido de que era a imagem e semelhança de Deus, Darwin vem dizer que nós tivemos uma evolução biológica também, não é? Que nós viemos de um processo de evolução biológica, não é? E que, consequentemente, isso representava uma ferida narcísica para a humanidade. E a terceira ferida narcísica para a humanidade foi a psicanálise a partir da descoberta do inconsciente, tal como a psicanálise consagrou, como eu mostrei para vocês aí, diferentemente do que pensava a psicologia, né, até então, e também como pensava a filosofia, ou seja, esse inconsciente que não é a consciência profunda, esse inconsciente que não é, digamos assim, um almoxarifado da consciência, mas esse inconsciente que é um saber, que é um pensamento, com suas pertinências, com suas leis próprias. Tá? Então, nesse sentido, Freud vai evoluir e mostrar que isso representou a terceira grande ferida narcísica para a humanidade, porque a partir de então, o homem já não se via como senhor de si mesmo. Ora, a primeira narcísica, ele não era senhor do universo, né? Porque ele era de um planeta que fazia parte de um organismo que não era o centro do universo. Segundo, ele não era senhor das espécies, de acordo com Darwin, no sentido de que ele também veio por uma escala de desenvolvimento e evolução animal. E terceiro, que ele não era senhor de si mesmo, porque a psicanálise é uma filha do iluminismo, assim como a ciência moderna que temos hoje, não é? E o iluminismo, o que é que ela projetou? A luz da razão, não é? No entanto, a razão era entendida como assim o grande ancoragem, a consciência era como se fosse praticamente uma plenitude da capacidade humana, como se todo saber, todo pensamento circulasse a partir daí. E o que Freud vai nos mostrar, né, com dores para todos nós, né, é de que nós não somos senhores da razão, a partir da consciência, né, porque nós temos também um inconsciente. E é a partir disso, dessa definição, que Freud vai explicitar como esse processo vai, como isso se instalou na condição humana, como é que isso se organiza na condição humana, como é que nós lidamos com o nosso inconsciente, não é? Então, no primeiro momento, e eu vou desenvolver isso em próxima chamada, né, eu vou desenvolver agora, nas próximas chamadas, cada etapa desse processo, como Freud pensou, né? O que ele pensou no projeto, o que ele pensou na primeira tópica e o que ele pensou na segunda tópica. No projeto, para dar aí já um avanço para vocês, Freud estava na transição entre o médico neurofisiologista, que fazia pesquisas histológicas com células nervosas. Freud foi um dos pioneiros das pesquisas com célula nervosa, neurônio, tá? E ele utiliza termos da neurologia, como as células, os neurônios, os sistemas celulares, para poder conceber uma ideia de aparelho psíquico, como ele definia aí o processo psíquico, o processo inconsciente. Então, nesse primeiro momento, esse projeto, o Entwurf, né, o projeto para uma psicologia científica, Freud diz que é um primeiro apresentação para os colegas da psicologia, né, e de uma formulação sobre aparelho psíquico, né, que corresponderia a propriamente como é esse inconsciente, como ele funciona. Bom, mas Freud utiliza esse expediente explicativo utilizando essas ferramentas da neurologia que o descontentou. De tal maneira que ele acaba não publicando esse material e até pensou em não mais seguir com ele. Mas esse eu vou deixar para vocês, né, a partir desse
dessa primeira chamada para vocês sobre a questão do inconsciente, eu deixarei para os nossos próximos encontros podermos evoluir com isso, como é que ele pensou lá no projeto e depois como é que ele pensou na primeira tópica e na segunda tópica. Por hora, eu faço essa apresentação inicial do conceito de inconsciente, como inconsciente foi cogitado pela psicanálise, como ele aparece como terceira ferida narcísica, e no próximo encontro vamos desenvolver um pouco mais sobre isso a partir do projeto para uma psicologia científica. Muito obrigado, um grande abraço e mais uma vez se inscrevam, dê um like, enfim, entre em contato conosco e divulgue o nosso trabalho. Um abraço e até a próxima.